Vou começar. Vou começar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui com o Lucas hoje, a gente está aqui para apresentar os projetos, que é um tradutor de imagens, ao qual a gente está trazendo diversos pontos aí da matéria durante o semestre e combinou para poder estar fazendo uma ferramenta realmente útil aí para o pessoal utilizar em vários aspectos. Então, é uma ferramenta que tem essa tradução automática, que torna a leitura e a compreensão de textos e imagens bem mais fáceis e acessíveis. Então, o projeto oferece muitas vantagens significativas, como a automação do processo de leitura e tradução, que economiza tempo e esforço, e tem uma precisão muito boa, e com uma eficácia também, que facilita a compreensão de documentos em idiomas estrangeiros, livros, artigos, então acaba se tornando uma ferramenta muito valiosa para estudantes, profissionais, que lidam com essas questões multilingües, principalmente na área de programação e em outras, que tem a maioria dos livros, enfim, tutoriais em outra língua, principalmente inglês. Além disso, a integração do processamento de imagens garante que os textos sejam sobrescritos na própria imagem. Então, ele não só traduz para um prompt, mas ele traduz em cima da própria imagem. Os principais pontos que a gente utilizou do semestre, então, foi o OCE, que é o reconhecimento óptico de caracteres. Então, para a detecção do texto, ele vai estar localizando o texto em si. Ele acaba detectando a posição exata, calculando a média de cor profundo do texto de acordo com a matriz de pixels. Feito isso, ele calcula a cor do texto para dar um contraste adequado e adiciona o texto traduzido na mesma posição do original em cima da imagem. O Lucas vai estar agora demonstrando ali e comentando um pouco sobre o código, como foi realizado essa parte técnica. Certo, a gente tem aqui duas imagens para demonstrar. Uma, ela está em português, a gente pretende traduzir ela por inglês. E outra que existem palavras em inglês e a gente quer traduzir para o português. Essas duas são as imagens originais. E aqui eu vou estar ajustando para a linguagem destino, no caso, português para o inglês. Então, eu vou estar utilizando a primeira imagem. Vou alterar aqui o nome do arquivo. Vou estar aí fazendo a execução. Aqui a gente pode ver o funcionamento do, do, do projeto. Basicamente, ele encontrou a posição da palavra, gerou uma média ali do fundo, do valor do fundo, sobrescreveu, desenhou esse quadrado, traduziu a palavra original e colocou a palavra original numa posição semelhante da palavra em português. Podemos ver aqui que ele está traduzindo palavra por palavra, não está levando em consideração ainda a frase, então, portanto, ele não traduziu o EM, que também tem uma tradução para português com a mesma palavra, e, portanto, ele acabou não traduzindo corretamente. Agora vou fazer um teste com o do inglês para o português. Vou alterar a imagem também. Lembrando que essa aqui é a imagem original. Vou estar fazendo a execução. E essa aqui é a imagem resultado. Podemos ver que a gente tem algumas melhorias para fazer. Por exemplo, os quadrados da imagem original está sendo sobrescrito. O tamanho da fonte ainda também não é fiel com a original. Mas isso é tudo questão de ajuste. O código ali, ele conseguiu botar em prática o que a gente propôs, né? Que era capturar o texto e colocar o texto traduzido numa posição semelhante à original. Pode ver que todas as palavras aqui foram traduzidas corretamente, exceto os acentos, que está dando um probleminha ainda. A parte do código que isso foi implementado, a gente usou o Tesseract para fazer a leitura dos caracteres e identificação do texto, juntamente com o OpenCV para fazer a manipulação na imagem.
A gente, por exemplo, aqui nesse trecho, a gente faz a detecção do texto e captura a localização para tá fazendo os desenhos e inserindo o texto na posição original. A gente também utilizou o Google Translator aqui da biblioteca Deep Translator para estar fazendo a tradução das palavras. Bom, aqui nesse fora a gente faz um fora em cada imagem, cada texto que a gente conseguiu extrair com o OCR. Se caso o texto tiver uma confiança acima de 60%, a gente leva em consideração, senão a gente descarta. E aqui a gente, por exemplo, nesse trecho, a gente calcula a média de cor ali do retângulo da imagem, que é para fazer a montagem depois do texto. Desenha o retângulo na cor com a média obtida, para estar tentando ficar com uma tonalidade semelhante ao fundo original. A gente traduz o texto, também determinando a cor do texto, ou branco ou preto, dependendo da média do fundo. Isso para dar um contraste adequado do texto com o fundo. E também aqui calculamos a posição centralizados para centralizar bem o texto no retângulo. É basicamente isso o fonte aqui do nosso projeto. Tem mais alguma coisa para falar aí, Catan? Não, seria basicamente a parte inicial isso. Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira acabar executando ou acrescentando alguma coisa também, a gente vai estar subindo o repositório ali, deixando o link junto do envio do vídeo. Então a gente está à disposição aí para futuras implementações ou qualquer dúvida. Seria basicamente isso. Muito obrigado pela atenção.